posso ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa comunidade de oração desta terça-feira, dia 11 de novembro. É uma alegria poder iniciar o nosso dia aqui formando esta corrente de oração, esta comunhão bonita. Todos vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Onda, também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu, sejam bem-vindos. Esse é o momento de nos aproximarmos da graça do Senhor. Hoje a igreja celebra São Martinho de Tours, bispo. Bastou o episódio do manto dividido em dois para abrigar contra o frio um mendigo encontrado à noite, quando estava de ronda, para torná-lo popular no decurso dos séculos. A vida de Martinho é constelada de gestos generosos. Nascido na província romana de Panônia, o pai militar o encaminhou à mesma carreira em Pavia, para onde fora destinado. Martinho foi logo promovido ao grau de circitor, isto é, de ronda noturna, e foi durante este serviço que dividiu seu manto com um pobre friorento. Recebeu o batismo na Páscoa de 339 e continuou a vida militar até os 40 anos. Depois da dispensa, foi para Poitiers encontrar-se com o bispo Hilário, que o acolheu em sua diocese, ordenando-o exorcista e hospedando-o em uma vila um pouco distante, onde Martinho levou vida monacal, logo rodeado de discípulos. Surgiu assim o primeiro mosteiro da Europa, em Ligugé. Realizava-se assim sua grande aspiração, expressa na juventude e contrariada pelo pai, obstinadamente pagão. Mas em Ligugé permaneceu apenas 10 anos. O bispo de Tours havia morrido e os fiéis logo pensaram em Martinho. Não foi fácil convencê-lo. Para vencer sua resistência, tiveram de recorrer a um estratagema. Um certo Rusticus convidou-o à sua casa para visitar a mulher enferma e tocá-la com as mãos. Martinho não pôde subtrair-se a um ato de caridade e foi. Mas no caminho, um grupo de cristãos raptou e levou-o a Tours, onde a população o aclamou bispo. Isso também aconteceu a Ambrósio em Milão e Agostinho em Hipona. Martinho foi consagrado bispo em 4 de julho de 371 e foi um pastor zeloso e ativo, sobretudo um grande missionário, porque não se limitou a guiar seu rebanho e a servir-se de árbitro entre os cidadãos e as autoridades romanas. Percorreu os campos e as vilas e preparou seus sacerdotes para a missão, fundando em Mormoutier o primeiro centro de formação missionária da Gália. Ao findar o outono de 397, estava em visita pastoral em uma paróquia rural, quando sentiu avizinhar-se a última hora. Estendeu-se sobre uma rude mesa recoberta de cinzas e em oração esperou a morte, que chegou em 8 de novembro. No dia 11 de fevereiro, realizaram-se as exéquias em Tours, onde foi colocado em uma simples tumba. Contra esta se enfureceram os huguenotes, que em 25 de maio de 1562 queimaram os restos mortais do grande bispo. Mais um exemplo bonito de solidariedade, de generosidade e de desprendimento à vontade de Deus. Que bonito que São Martinho possa iluminar e interceder a Deus por nós, para que nós também possamos ser homens e mulheres perseverantes e guardiães da fé. Para nossa reflexão hoje, temos o Evangelho de Lucas no capítulo 17, versículos de 7 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus amados, nós temos algumas situações que talvez poderíamos até, de um modo, talvez até nos incomodar, né? Como pode um empregado fazer tudo e ainda dizer que é um servo inútil, né? Hoje nós estamos falando dos direitos dos trabalhadores, de tantas outras coisas que nós temos, mas o mais importante aqui está na gratuidade dos gestos os quais a gente faz. Não está em receber. Claro que o trabalhador merece o seu salário. Em outra passagem, Jesus também vai dizer a mesma coisa. Só que aqui nós estamos falando da gratuidade de podermos nos colocar a serviço sem esperar nada em troca. A dita gratuidade que hoje está está carente, está defasada, está talvez fora da lógica que o mundo nos apresenta. Fazemos e temos que receber algo em troca. Quando nós nos colocamos a serviço, nós devemos receber sempre algo que vá, talvez, trazer aquele descanso, talvez aquele conforto de se eu fiz e fui reconhecido. Aqui Jesus está falando de uma lógica completamente diferente. Como é que nós temos nos achegado ao coração das pessoas, sobretudo nas nossas relações? Um serviço autêntico, aquele que nos faz bem, aquele que não gosta de nós, aquele que é meu amigo, aquele que não é meu amigo, para que nós possamos entender que a criatura livre, ela se coloca à disposição para realizar tudo na vida dos irmãos, não por sua própria força, mas por aquilo que Deus pode realizar através dela. Aqui nós temos um exemplo muito claro, um exemplo muito bonito, que é Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, realiza-se em mim a sua palavra. Palavra que fez com que ela caminhasse com Jesus e realizasse na vida de outras pessoas aquilo que Deus mesmo quis realizar na vida dela. Então observem que bonito este modo com o qual nós somos chamados a nos colocar a caminho. E que bonito este modo, o qual nós somos chamados a ser canais de graça. Canais de graça para que tudo seja realizado conforme a vontade de Deus. Então hoje, meus amados irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor assim, olha, que nós sejamos capazes de realizar os nossos trabalhos sem pleitear nada em troca, mas que nós sejamos capazes de realizar os nossos trabalhos simples e puramente pelo desejo de tornar ao Senhor conhecido e amado. Não existe coisa mais bonita do que quando nós somos felizes em fazermos aquilo que nós temos que fazer. E isso não só na vida da comunidade, fazer também o nosso trabalho. Um professor que exerce bem sua vocação, sem dúvida alguma, é dom para a vida das suas crianças, dos seus jovens e dos seus adolescentes e adultos. Quem, de fato, realiza com coração generoso, toca a vida dos outros, não simplesmente pela profissão, mas pela própria humanidade. E o mundo carece de humanidade hoje. O mundo carece de pessoas humanas, de fato, que toquem a realidade daqueles que estão mais próximos. Vamos pedir ao Senhor, então, meus amados irmãos e irmãs, que a nossa humanidade e o nosso trabalho sirva para que o reino de Deus se faça presença entre nós. É o que nós pedimos e é o que, pela força de Deus, há sim de ser realizado através de cada um de nós. E no dia de hoje, meus amados irmãos e irmãs, Padre Roberto Marcelino preside a Eucaristia da nossa matriz às 19 horas. Fica o convite a você e também a sua família para este momento de oração. E hoje aqui também vai o meu abraço muito especial a Ivanilde Pratissoli, ela que foi a nossa psicóloga no propedêutico, depois nos acompanhou também no seminário maior, uma pessoa de um coração gigante, de uma presença muito terna. Ivanilde, fica o meu abraço, meu carinho a você, com desejo de muita saúde e muitas bênçãos, e também, é claro, a todos que fazem aniversário e que rezam por suas vidas. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Martinho de Tours, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo.
Amém. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente terça-feira. Amanhã estaremos aqui com mais um Comunidade em Oração. Grande abraço e até lá. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.